o que ensinar no quarto bimestre no primeiro ano. Eu vim trazer para você habilidade por habilidade do quarto bimestre para você saber exatamente o que você tem que trabalhar na sua sala de aula. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. É óbvio que eu não vim trazer para você algo que é fruto da minha imaginação, nem algo que eu inventei ou que eu acho. Eu vim trazer para você o que está no plano de curso da rede que eu trabalho, a rede estadual do estado de Minas Gerais. Se você não participa dessa rede, mas precisa elaborar seu próprio plano de curso, precisa saber o que fazer em cada bimestre, pode vir comigo, que esse aqui tá muito bem montado, a sequência tá boa, tá bem legal, tá fazendo sentido, tá bom? Então vamos lá. Aqui no quarto bimestre, nós teremos em língua portuguesa uma habilidade de oralidade, 3 habilidades de leitura, 13 habilidades de análise linguística e semiótica, que são aquelas habilidades que vão sistematizar ali a alfabetização. Também temos 5 habilidades de produção de texto, ok? Então, vamos ver quais são essas habilidades de acordo com o plano de curso de Minas Gerais. EF01 LP 23. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa, tema, assunto, finalidade do texto. Então, aqui, né, do campo investigativo sendo trabalhado oralmente. É isso que eu estou fazendo com você aqui, trazer uma informação oral, né, saber se expressar, saber colocar. A gente já vai começar isso com as crianças. Então, a gente pode fazer ali um trabalho de gravar curiosidades sobre algum assunto que a gente está trabalhando, sobre animais, sobre a Olimpíada que teve agora, falando do nosso atleta e tudo mais. Então, essa oralidade, tá bom? Vamos continuar agora passando para o eixo de leitura, já que a oralidade a gente só tinha um. Lembrando, pessoal, que nesse vídeo eu vou falar de língua portuguesa, no próximo eu falo de matemática, tá? E que para todas as habilidades de leitura e escrita, do eixo de leitura e escrita, para todas as habilidades do eixo de produção de texto e de análise linguística e semiótica, nós temos atividades lá no curso. Então, você já tem isso pronto, é só você trabalhar isso. Não tá no curso ainda não? O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. EF12, né, que é do primeiro e do segundo ano, LP17. Ludmila, a habilidade do primeiro e do segundo ano tem no curso também? Tem sim. Primeiro, segundo e as comuns aos dois. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo investigativo, considerando a situação comunicativa, tema e assunto do texto. Então, aqui, mais uma vez, o campo investigativo, né? Aquilo que a criança lê para aprender, para buscar informações, né? Os enunciados das tarefas escolares, curiosidades, textos, relatos de experimento, as entrevistas, os verbetes de enciclopédia, que vão dar um material bacana para você trabalhar aquela habilidade de oralidade que a gente leu agora mesmo. Então, saber ler, interpretar, observar esses textos. Então, aqui você vai trabalhar num contexto de letramento essas habilidades. EF12, né? Primeiro e segundo ano, LP09. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e textos de campanha de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação comunicativa o assunto do texto. Então, aqui, olha,
o slogan, o anúncio, né? O formato desses gêneros textuais, a criança precisa se habituar, entender por que ele é feito, por que ele é feito assim, né? Relacionar a forma da escrita com a finalidade que aquele texto tem, um slogan super curtinho, né? Os folhetos costumam trazer ilustrações, então, para atender a finalidade, então a gente trabalha essa leitura com as crianças. Temos aqui, ó, nas nossas apostilinhas, o slogan, a campanha de conscientização, isso tudo a gente tem em atividade. Próxima. Ainda do eixo de leitura, é F15LP17. 15 significa que é do primeiro ao quinto ano. É uma habilidade que se repete em todos os anos. Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. Então, aqueles poemas visuais e concretos, aqueles poemas que vão para além da estrofe do verso e se apresentam de forma mais lúdica na folha ali, né? Mais visual mesmo. Agora, passando para o eixo de análise linguística e semiótica, que é aquele eixo que vai sistematizar a alfabetização. O eixo de leitura, ele traz um contexto de letramento, né? É F12, né, primeiro e segundo ano, LP 14X. Identificar e produzir em fotolegendas de notícias, álbum de foto digital noticioso, cartas de leitor, revista infantil, digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive suas versões orais, com a colaboração de colegas e a ajuda do professor. Então, aqui, observar a diagramação, observar a organização desses textos ali, né, para cumprir a sua finalidade. Ainda em análise linguística e semiótica, é F12LP16X. Identificar e reproduzir em anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, orais, escritos, digitais e impressos, a formatação, a diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso de imagens com a ajuda de professor ou com autonomia. Então, aqui, ó, lá daquele que a gente leu e compreendeu, né? São os mesmos gêneros, né? A gente vai agora observar o formato, observar a finalidade, né? E porque ele é dessa forma, diagramação, uso das imagens e tudo mais. Ainda de análise linguística e semiótica, é F01LP24, 01 específica do primeiro ano. Identificar e reproduzir em enunciados de tarefas escolares, diagramas, entrevistas, curiosidades digitais ou impressos a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. Então, os mesmos gêneros que a gente viu lá no eixo de leitura, agora a gente vai investigar o formato, a diagramação, por que ele é feito dessa forma. Produção de texto, né? O eixo agora de produção de texto. É F12LP11X. Escrever em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e leads em notícias, álbum de foto digital noticioso, notícias curtas para o público infantil, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa, tema e assunto do texto. Então, a criança leu fotolegenda lá na habilidade de leitura, ela entendeu lá na habilidade de análise linguística e semiótica e agora ela vai escrever. Então, a gente vai propor ali, né, legendar algumas fotografias ou alguma situação, alguma ilustração que seja feita ali, colocar o lead, né, produzir o lead da notícia, que é aquele primeiro parágrafo que traz as informações. Então, essa produção de texto que vai ser feita conforme o desenvolvimento da turma. Pode ser uma produção coletiva, pode ser com autonomia, depende de como está a turma em que você está dando aula.
Mais uma de produção de texto é F12LP12. Escrever em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor slogans, anúncios publicitários e textos de campanha de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação comunicativa, tema, assunto e finalidade do texto. Então, a criança leu esses slogans e esses anúncios, ela interpretou, ela entendeu a estrutura, como é que ele é feito, por que ele é feito desse jeito. Agora, o que ela vai fazer? Escrever, né? Propõe às crianças fazerem algo que está no contexto dela ali, né? Vamos fazer um texto para conscientizar, por exemplo, a não desperdiçar a merenda lá na cantina, servir só o que vai conseguir comer. Vamos fazer para não jogar o lixo no chão, para cuidar na hora do recreio, cuidar do pátio. Então, coisas que façam parte do cotidiano da criança para que essa produção de texto faça sentido. E aqui você vê que os gêneros apareceram no eixo de leitura para serem entendidos, aí eles apareceram no eixo de análise linguística e semiótica para serem destrinchados, entender a forma e tudo mais, e depois eles aparecem no eixo de escrita para que a criança escreva aquilo que agora ela conhece. Mais uma habilidade de produção de texto é F15LP06. Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e colaboração dos colegas para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Aqui, professora, a gente começa, né, lá na nossa produção coletiva, a já fazer isso. Os alunos vão falar, a gente vai escrever o que eles ditam, mas antes da versão final, a gente já começa, olha, repetiu tanto essa palavra, vou ler o texto de novo para a gente ver se tá bom. Essa palavra repetiu muito. Será que aqui precisa de um ponto? Será que eu posso substituir uma palavra? Será que está escrito correto? A pontuação, tem que ter ponto, tem que ter vírgula, né? E aí, só depois a criança vai copiar no caderno dela. Se já estiver fazendo com certa autonomia, porque aqui é uma habilidade do primeiro ao quinto, é uma F15, né? Aí a criança já está fazendo com autonomia, mas aqui no primeiro aninho é uma revisão que a gente faz com elas no quadro antes delas copiarem no caderno, tá bom? Mais uma de produção de texto, é F15LP07. Editar a versão final do texto em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital. Então, o digital é dentro da possibilidade da sua escola, né? Mas a criança fazer ali, né, uma edição da versão final para deixar o texto redondinho, bacana, e aí ela vai copiar, ela vai ilustrar e vai fazer, né, um texto bem apresentável. Mais uma de produção de texto é F15LP08. Essa é um pouco complicada. Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis. Então, a ilustração, o tipo de letra, os ícones e tudo mais, quando é possível, porque a gente sabe que nem todas as escolas têm a possibilidade de fazer isso. Então, aqui eu te disse todas as habilidades que devem ser trabalhadas no quarto ano. Amanhã, nesse mesmo horário, eu trago as de matemática para você. Deixa aqui para mim o que você quer ver, o que você precisa ver, que eu vou produzir para você. Um grande beijo e até a próxima.